Parabéns aos pais que trazem seus filhos à igreja, estão investindo na vida de seus filhos um tempo precioso. É bom que eles conheçam e aprendam a amar a Deus também no meio dos irmãos. Irmãos, o nosso texto desta noite é Josué, capítulo de número 3. Abra a sua Bíblia. Dois capítulos do livro de Josué são dedicados à passagem do Jordão, capítulo 3 e capítulo 4. O ideal seria que a gente pudesse apresentar a mensagem dos dois capítulos de uma única vez, mas o tempo hoje não nos permite isso. Nós vamos para o capítulo de número 3, que tem 17 versículos, e nós perceberemos neste capítulo duas coisas eu quero chamar a sua atenção. A primeira delas é que o importante nesta passagem não é o fato acontecido, o grande milagre da travessia do Jordão. A centralidade do texto não está no fato de que uma coisa inédita, ou não vou dizer inédita, porque já tinha sido aberto o Mar Vermelho, como você pode ver lá no final do capítulo 4. Estava na mente dos israelitas ainda. Mas algo havia acontecido e foi espetacular. Mas o propósito de Deus ao nos contar esta história não era que nós nos detivéssemos no fato. Há algo ainda maior a ser aprendido neste capítulo. Isso tem a ver com Deus. Deus havia feito uma promessa a Abraão de que daria uma terra ao seu povo. Deus havia jurado a Abraão e a todos os patriarcas, Isaque, Jacó, seus filhos, e também a Moisés, de que faria o povo de Deus entrar na terra de Canaã. E Deus está então agora esse é o primeiro grande acontecimento na terra de Canaã, uma vez que o livro de Josué, aquele livro em que eles estão parados a uma certa distância, e de repente eles mandam os espias, no capítulo de número 2, os espias entram na terra, vão até a casa de Raabe, vocês talvez conheçam a história, senão é bom ler. E quando eles voltam, no capítulo de número 2, no verso 24, os espias estão animados, porque os espias chegaram lá em Jericó, e falaram assim, o povo de Jericó está morrendo de medo de nós. Eles usam a expressão, o povo, eles estão atemorizados. Para dizer que eles estão atemorizados, eles estão desmaiados diante de nós. O coração do povo de Jericó tinha derretido. Aquela grande cidade, aquela grande fortaleza, aquelas altas muralhas, não estavam concedendo ao seu povo, ao povo de Jericó, paz. Porque eles tinham ouvido falar das grandes histórias e das grandes vitórias do Deus de Israel, que Deus tinha concedido ao povo de Israel da além do Jordão. Então, o primeiro grande acontecimento do povo é quando os espias voltam e têm esta mensagem. Eles descem até Sitim, que fica defronte a Jericó. E lá de Sitim certamente podiam contemplar a uma certa distância as planícies de Canaã e talvez a própria cidade de Jericó. Mas eles tinham diante de si o profundo rio Jordão, que segundo o versículo de número 15, transbordava nas suas ribanceiras. Havia uma grande barreira entre eles e a terra prometida. Eles tinham ânimo para chegar lá, mas ainda tinham de vencer o Jordão. Irmãos, às vezes, nós precisamos confiar mais na palavra de Deus, nas promessas que Ele faz. Creio que esta manifestação gloriosa de Deus na travessia do Rio Jordão tinha como interesse impregnar na mente dos israelitas de que eles só venceriam a batalha, só venceriam suas guerras,
se Deus estivesse presente na vida deles. Porque nós estamos querendo muita coisa, mas sequer buscamos a Deus em oração. Às vezes desejamos e temos planos maravilhosos, mas sequer a leitura da palavra faz parte da nossa rotina. E pergunto eu, temos Deus então? Era isso que Deus queria incutir na vida do seu povo. Eu sou a diferença. Sou eu que faço a diferença. Não são suas habilidades, suas capacidades. O povo não está com medo de vocês, não. O povo está com medo de mim. E antes de entrar na terra prometida, antes de servir ao Senhor, eles tinham de aprender a lição de que Deus é que tinha de ir adiante deles, no meio deles e por trás deles, abençoando a sua vida. Essa é a visão que nós temos de ter do capítulo de número 3 e 4 do livro de Josué, desculpa. Eu começo e, para a gente não se delongar, porque o tempo já vai longe, nós vamos dividir esse capítulo e nós vamos seguir por divisões. Depois vocês leem o capítulo completo como uma história só. Primeira coisa importante, versos de número 1 a 6. Nós veremos que neste capítulo, o amor de Deus por seu povo, Deus que cumpre as promessas de amor ao seu povo, Ele propõe santidade ao seu povo. No verso de número 5 diz assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A Bíblia fala muito em santificar-se por causa de Deus. Lá em Levítico capítulo de número 19, Deus diz assim: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. O que é santificar aqui para Josué? Santificar aqui para Josué não é só ter um padrão elevado moral. Veja só, ele está dizendo: santificai-vos hoje. Como é que é esse processo de santificação que acontece de uma noite para um dia? Não é só uma mudança de ritmo de vida. Deus está falando ao coração deles, à mente deles. Deus está propondo que a santidade aqui, o amor de Deus propõe a santidade, como uma mente organizada em Deus. Deixa eu explicar isto. Deus tem que dar sentido à sua vida, em toda a sua vida. Toda a sua vida tem que girar em torno de Deus. Então eu quero ler com vocês esses versículos. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Antes que passassem. Sucedeu, eles saíram de Sitim, desceram até as margens do Jordão, e agora o grande rio. Sucedeu ao fim dos 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo, preste atenção, primeira coisa, quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas e sacerdotes levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. A arca da aliança de Deus, o símbolo da presença de Deus. Quando vocês virem a arca da aliança. Deus tem que ser uma referência. A nossa vida, a nossa mente tem que ser organizada em torno de Deus. Às vezes, irmãos, nós organizamos a nossa vida em torno do nosso trabalho. Nós fazemos tudo contando como é que a gente vai trabalhar amanhã. Às vezes organizamos a nossa vida em torno da nossa família. Então tudo na nossa vida diz respeito à nossa família. Eu não estou dizendo que essas coisas são ruins em si. Mas o que eu estou propondo é que você pegue todas estas coisas e organize essas coisas em torno de Deus na sua mente. O seu trabalho tem de servir para a glória de Deus, sua família também. Eu ouço muita entrevista, gosto muito de reportagens, e de vez em quando tem um entrevistado que vai falar da sua carreira. Ele vai falar, tudo eu investi na minha carreira. Ótimo, parabéns. Mas a sua carreira tem que estar em torno de Deus. O povo de Israel foi chamado no seu arraial e disse assim, o Senhor, quando vocês virem a arca da aliança, fiquem alertas. Se ela partir, partam atrás dela. Isso aconteceu no deserto muitas vezes. O tabernáculo era desmontado.
A nuvem saía do lugar, a arca da aliança era carregada e o povo seguia os passos de Deus. Por 40 anos o Senhor instruiu aquele povo e dia após dia ia colocando na mente daquele povo: estruturem a vida de vocês em torno de mim. Em torno de mim. Nós lemos hoje lá em 2 Coríntios, que Ele nos deu nova vida para aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas vivam para Deus. O amor que o Senhor deu a nós, o amor que o Senhor derramou na cruz por nós, como disse Paulo aos Coríntios, isso nos constrange a viver para Deus. Deus propõe uma santidade mental, onde Ele é o Senhor dos nossos pensamentos e da nossa vida. E nós estruturamos nossos projetos, nossa própria vida em torno de Deus. Sabe quando é que a gente erra, irmãos, nesta vida? A gente erra quando os nossos objetivos, nossos planos, nossos pensamentos estão estruturados em torno de nós mesmos. Aí casamento não dura, aí filho não presta, nada é bom, nada serve, aquele emprego que eu tenho não serve. Estamos sempre murmurando. Quando vocês virem a arca da aliança, sigam a arca da aliança. No verso de número 4, contudo haja distância. Haja distância de cerca de 2.000 côvados. Se o côvado é mesmo a medida do cotovelo até o final do braço aqui, o meu côvado dá uns 40, mas o do Alex deve dar uns 50 centímetros, né, Alex? A medida média é 50 centímetros o côvado. 1 quilômetro de distância, pastor? Do Zé Ribeiro dá 70. Vocês estão olhando para ele, né? 1 quilômetro de distância. Por que essa distância? Porque nós precisamos refletir sobre o caminho. Veja como diz o verso 4. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de seguir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Nós precisamos de humildade para estruturar a nossa vida em torno de Deus. Ouvir a voz de Deus, meditar nela, para depois decidir. Porque tem gente decidindo o caminho e depois corre para Deus. Ai, Senhor, e agora que eu tomei o caminho, o que o Senhor vai fazer para me salvar? Dê distância, a humildade de ouvir a voz de Deus. Olha que a sua família precisa disto, desta sabedoria. Olha que você precisa construir a sua vida com esta sabedoria, esta humildade. Deus vai mostrando, olha aqui o caminho, veja por onde Deus está seguindo, e onde Ele pôr a planta do pé dele, pisa no mesmo lugar. Não faça seu próprio caminho. Josué disse que o Senhor estava para fazer uma grande maravilha. A expressão santificar-se, então, é muito mais do que simplesmente ter uma vida melhor. É ter uma vida toda de Deus. Eu escrevi uma frase que depois que eu li, eu gostei. Eu não sei se vocês vão gostar. Deus apresenta este processo de muitas maneiras. Mas o processo de santificação é um homem que estrutura sua mente em Deus. O seu coração se apega só ao Senhor. Eu quero ir adiante, irmãos. A principal barreira para isto, então, não é o Rio Jordão. A principal barreira a ser vencida não era a profundidade do Rio Jordão, porque Deus já sabia como ia fazer. O grande propósito da passagem não era convencer o povo de que Deus era capaz de abrir o Rio Jordão, até porque o povo já tinha atravessado o Mar Vermelho. O grande objetivo da passagem é instruir o povo de Deus que não pode entrar em Canaã seguindo o seu próprio coração,
mas deveriam aprender a construir a vida em torno de Deus. Dá para entender isto? Então não leia essa passagem só para louvar a Deus porque Ele abriu o Rio Jordão. Louve a Deus porque abriu a sua mente. E a gente deve ensinar isso aos nossos filhos, desde cedo, para que ponham em Deus a sua confiança. Os versos seguintes são versos que estão... O verso de número 6 é um verso que está colocando a Arca da Aliança exatamente no centro de Israel. Disse aos sacerdotes: levantai a Arca da Aliança e passai adiante do povo. Os levitas, os sacerdotes levitas, então levantavam a Arca da Aliança e todos podiam ver. E ela tinha de estar adiante do povo, e essa era a obrigação daquela liderança. Colocar Deus à frente de todos. E eles levantaram a Arca da Aliança e foram andando adiante do povo. Os versos 7 até o verso de número 10, seguindo o modo comum dos hebreus de contar histórias. Eles estão contando essa história aqui com um objetivo, não é só contar a história. É ensinar através dessa história. Então ele abre um parênteses e agora pega a pessoa de Josué. Pode dizer, antes estava falando para o povo, preparando o povo para o milagre. Agora vai falar com Josué. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a Arca da Aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos, pois, para cá e ouvi a palavra do Senhor, o vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a Arca da Aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Meus irmãos, o amor de Deus está propondo agora a Josué algo que Deus já havia dito para Josué. Tenha consciência da presença de Deus. Lá no capítulo de número 1, no verso de número 9, o Senhor diz a Josué: sê forte e corajoso, não temas nem te espante, porque eu, o Senhor, sou contigo, por onde quer que andares. Nós precisamos dessa certeza. Nós precisamos dessa certeza para não espantarmos com os desafios diante de nós. Deus diz que o seu amor não se separará, nós não nos separaremos do amor dele, jamais. Jesus Cristo, quando foi aos céus, deu aos seus discípulos uma tarefa gigantesca: anunciar aos quatro ventos, ou ao mundo inteiro, até os confins da terra, aquela mensagem. Quem eram aqueles pescadores? Quem eram aqueles poucos homens? Senão um grupo de galileus, a maioria deles pescadores, publicano. Mas Jesus Cristo disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É por demais importante que eu e você tenhamos uma consciência clara da presença de Deus, da nossa ligação com Ele e da ligação dele conosco principalmente. Ele disse para Josué: não te desvies nem para a esquerda nem para a direita. Mas ele disse: eu sou contigo, Josué. A garantia de Josué não era que Josué não iria se desviar. A garantia de Josué é que Deus era com ele. Irmãos, às vezes estamos enfrentando as dificuldades desta vida, confiados em nosso próprio braço mortal, achando que nós temos inteligência e capacidade para resolver estes problemas. Estamos tentando atravessar vários rios Jordão. Difícil, viu, gente? Vários rios Jordão. Os professores, por favor, depois escrevam num papel para mim, para eu decorar essa semana. Nós estamos tentando atravessar esses rios Jordão.
Agora, rios Jordão, com nossa própria força. E muitas vezes abandonamos a Deus, temos a nossa estratégia, temos o nosso caminho, a arca está indo por ali, e nós estamos indo por lá. Eu acho que aqui é melhor, eu acho que a arca da aliança está no caminho errado. Josué, como líder, tinha de ter uma grande consciência da presença de Deus, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, é o meu amor que prometeu e fará. O nosso Deus prometeu, Ele cumprirá. Se o nosso Deus disse que estaria conosco, Ele estará. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que não haja vacas no curral, que o dólar aumente, que o desemprego aumente, eu me alegro no Senhor, o Deus da minha salvação. Eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Santidade, meus irmãos, é fazer a nossa vida girar em torno de Deus, mas é viver numa confiança em Deus, na presença de Deus, na certeza de Deus, que faz com que você retire das suas costas todo o peso, porque Deus é o Senhor da história. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes. A função de Josué como líder que seria acreditado diante de todas as pessoas, não era proclamar a sua ideia, como não é função da igreja proclamar a si mesma, como solução para os homens. A nossa função é levantar a arca da aliança. O que tem dentro da arca da aliança? A lei do Senhor, a palavra de Deus. A função do pai na educação de seus filhos não é apresentar a melhor ideia sua para seus filhos, é ensinar os seus filhos a serem tementes no caminho do Senhor. Essa é a nossa função de confiança em Deus. Mas como nós temos orado tão pouco, e temos tão pouco nos aproximado da palavra do Senhor, como a igreja evangélica tem sido tão rasa de conteúdo cristão nesses dias, e tem substituído conteúdo cristão por moralismo e diversão, e às vezes diversão eclesiástica também, eu pressuponho que nós não temos levado a sério e não temos entendido a presença de Deus em nosso meio. Disse o Senhor a Josué, disse Josué ao povo: vocês vão conhecer que o Deus vivo está no meio de vós. Você quer uma experiência desta? Esse Deus vivo contrastava com os deuses de Canaã. Os deuses que os homens de Jericó, os homens de Jericó, que eu não sei como é que se denominavam, os jericoenses, eles falavam assim: os deuses da além do rio estão com o povo de Israel. Não eram os deuses, era o Deus vivo. Não era uma confiança fútil, era a confiança no Deus vivo. Vocês querem conhecer que o Deus vivo está no meio de vós? Olhem para a arca da aliança e sigam. Estruture a mente de vocês em Deus. Aceitem o desafio. E ponham no coração a confiança de que Deus está com vocês. Está difícil, Deus está com vocês. E vocês vão conhecer que o Deus vivo está no meio de vós. Que tristeza é ver crente derrotado pelo simples fato de não confiar em Deus. Mas não vai confiar mesmo, porque sequer conhece o seu Deus. Jericó era ficha pequena diante do desafio do Jordão. No Jordão, Deus mostraria que Ele estaria diante do seu povo. Eu quero encerrar
olhando para o último trecho, dos versos 11 em diante. Nos versos 11 em diante, eles vão começar exatamente a travessia, que depois no capítulo 4 será concluída, até o verso 24, onde todos os povos da terra saberiam que Deus é o Senhor em Israel. E no verso de número 11, ele diz assim: eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima e se amontoarão. Tendo partido o povo de suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava por todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adão, que fica ao lado de Zaretã, e as que desciam do mar de Arabá até o mar salgado, que é o mar morto, nós conhecemos hoje por esse nome, foram de todo cortadas. Então passou todo o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Esses 12 homens tinham uma tarefa. Quando eles chegassem no meio do Jordão, eles iam pegar 12 pedras do rio. Cada tribo levantaria uma pedra e eles ergueriam uma coluna. E essa coluna serviria para a lembrança deles, daquele feito, de que Deus estava ali. Deus estava inculcando na mente de seus filhos a sua presença, o seu poder, o seu amor, e que eles deveriam sempre estruturar a sua mente em Deus, pelas lembranças e pela pregação da palavra, dos louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Quando eles chegam no Jordão, que eles começam a travessia, tenta imaginar, a arca foi a 1 quilômetro à frente. Ela chega no mar, a hora que eles põem no rio, a hora que eles põem os pés, as águas param de correr. As que estavam correndo naquele momento terminam de passar. E fica o leito seco para que eles passem. Eles estão 1 quilômetro atrás, nesse ínterim. Chegam os sacerdotes e param no meio do Jordão. E ficam firmes. E então eles passam ao lado da arca. Então tente imaginar o que é que Deus está fazendo. Deus está dizendo: eu estou aqui fazendo esta obra. E quando eles passam ao lado, eles têm que olhar para a arca da aliança. E eles têm que lembrar: Deus está aqui. O amor de Deus propõe uma santidade de uma mente que enfrenta as lutas olhando só para Deus. Deus está sempre visível. Me faz lembrar Pedro, quando Jesus chama ele do barco. E quando diz para Pedro assim: vem Pedro, vem andar sobre as ondas. E Pedro começa a andar. E a Bíblia diz que quando ele tira o olhar de Cristo, ele começa a afundar. O escritor aos Hebreus nos diz lá no capítulo 12, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Meus irmãos, nós andamos nessa terra olhando para Deus. Quando Ele se torna esse ponto onde todas as coisas convergem, a nossa vida converge, Ele é o nosso foco, Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso alvo, é o nosso objetivo, e nós rumamos para o alvo. É assim que nós devemos andar, é assim que devemos lutar. Eles deixaram as suas tendas. Diz o texto que eles deixaram as suas tendas. Isso aqui me faz lembrar a ideia de proteção. Eles deixaram a proteção que eles haviam construído. E estavam aceitando agora a proteção de Deus diante do desafio. Eles não estavam mais numa zona de conforto, eles desmontaram as suas tendas. Irmãos, tendas aqui, não entenda que é barraca de acampamento de escoteiro, não.
Eram aquelas tendas que eles precisavam desmontar bastante e carregar nas costas. Era como uma casa. Eles estavam há 40 anos no deserto. Não fica imaginando que eles estavam montando cabaninha de... Era uma estrutura, era um povo andando no deserto. Eles deixaram aquela segurança que baseava numa autoconfiança e seguiram as ordens de Deus. Isso é santidade. Isto é santidade, não é moralismo que é santidade. Santidade é confiar em Deus e pensar em Deus e ter foco em Deus e viver para Deus. Se Deus te deu talentos, quer santificá-los, pense neles sempre, tendo Deus como perspectiva, como ponto de baliza e como ponto de chegada. Tudo para a glória de Deus. Eles deixaram suas tendas. Deus fez parar as águas. Eles passaram diante dos sacerdotes. O texto diz que os sacerdotes estavam firmes. Quando chegaram no leito do rio, no centro do problema, imagine você que você está passando no leito de um rio, que você sabe que um monte de água está represado logo ali em cima, e que se de repente alguma coisa errada acontecer, aquelas águas irão descer sobre você. Às vezes a gente está assim. Olhe para Deus. Olhe para a Arca da Aliança. Ela sempre está firme. Deus está sempre firme. Por isso que a gente canta como cantamos hoje. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Que bênção, que maravilha servir a um Deus assim. Como é importante para a minha vida saber que apesar de quem eu sou e das minhas fraquezas, das minhas limitações, dos problemas que a gente enfrenta no dia a dia, com tantas coisas aparentemente faltantes, eu tenho tudo o que eu preciso, porque eu tenho um Deus que jamais me abandona e que me declara uma palavra de amor: nada te separará do meu amor que está em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Sabe, irmãos, como filhos que somos do Deus bendito da Escritura, nós somos chamados a refletir nesta palavra, incitados por Deus a desenvolver uma mente organizada em Deus. Deixar com que Deus dê sentido às coisas da nossa vida. Deixar com que Deus faça a nossa vida realmente encontrar algum sentido. Porque os anos estão se passando. Os anos estão se passando. Nós precisamos ter consciência dessa relação de amor, que está baseada na força de Deus e não na nossa. Que ainda que eu seja um filho pródigo, eu possa voltar e encontrar meu pai de braços abertos. Consciência de um amor, de um Deus presente que não me abandona e que dirige a história, que está no começo, no meio e no fim de toda a história da minha vida. Ele foi à frente, ele parou no meio do Jordão, e depois que o povo passou, a Arca da Aliança saiu. Louvado seja Deus, porque esse é o nosso trajeto rumo ao nosso descanso eterno. Há um Deus vivo cuidando de nós. Meus irmãos da Igreja Presbiteriana de Vila Formosa, aos visitantes, essas palavras também talvez lhes sirvam, mas quero dizer aqui como pastor da igreja local. Às vezes eu sou surpreendido com alguns irmãos desistindo de suas tarefas, desistindo de suas vidas com Deus.
As desculpas quase sempre estão ligadas ou às dificuldades nos relacionamentos, ou aos muitos afazeres desta vida. Geralmente eu sou compreensivo com essas coisas. Mas isso não me impede de sentir muita preocupação com o fato de que nós temos uma grande igreja e ainda os trabalhadores são poucos. E que poucos têm investido tempo e interesse na obra do Senhor. Mas eu louvo a Deus por aqueles que estão se envolvendo com ministérios. Eles alentam o nosso coração. Mas eu, assim como Josué, creio que Deus está conosco. E creio muito que Deus está agindo na sua vida. Mas eu quero chamar você a enfrentar a maior barreira, que não é o Rio Jordão. É impregnar no seu coração um modo diferente de pensar. Não espere a igreja ser perfeita para você fazer alguma coisa, isso não vai acontecer. Não espere, tem gente esperando os outros chamarem, estou esperando alguém me dar oportunidade. Às vezes nós somos tão falhos, nós não entendemos isso. E muitas vezes nós cansamos de dizer para vocês que alguém tem que fazer isso. Sabe o que nós precisamos? Sabe o que você precisa? Se santificar ao Senhor. É isso que você precisa. Você não precisa de mais nada, senão uma santidade que te constranja, porque o amor de Deus deveria te constranger mais. E ser nova criatura, as coisas velhas deixar para trás. Dispor a nossa mente a pensar na glória de Deus e tê-lo como ponto de significado da nossa existência. Eu acho que isso pode mudar muito. Então, nossa igreja, ela tem um grande papel, mas depende de mais gente trabalhando. Eu convoco você. Não eu, pastor, porque eu não falo as minhas palavras, mas o Deus da aliança, o Deus que prometeu, o Deus que fez um pacto com você, o Deus dessas crianças e desses pais que se comprometeram a ensinar os seus filhos a confiar em Deus, o Deus dessa igreja, o Deus de todos aqueles que amam o Senhor e aguardam a sua volta. O nosso Deus nos chama. A minha oração, eu posso dizer que a minha oração é essa: Senhor, tudo o que precisamos é que o Senhor seja tudo em todos. Amém. Vamos ficar em pé para orar. Senhor, essa tua palavra é tão preciosa. Muda a nossa mente. Tudo o que precisamos esta noite é que esta palavra produza vida em nós. Senhor, quebranta o nosso coração, vencendo a nossa maior barreira, e nos ajude a atravessar o Jordão, tendo o Senhor sempre como a nossa referência, e que a jornada desta vida seja, ó Deus, em confiança na presença do Senhor, e que cada irmão e irmã aqui presente receba no seu coração essa proposta de santidade, evocada pela tua santa palavra, para uma revisão dos valores que tem norteado a sua vida. E o Senhor nos corrija como igreja, para que também nós, como igreja, possamos fazer a tua obra. E que a graça do nosso bom Deus, o Pai, o amor de Jesus Cristo, Deus Filho, e as ternas e eternas consolações do Deus Espírito Santo repousem sobre vós, meus amados irmãos,
e sobre toda a nossa família da fé espalhada pela face da terra, hoje e todos os dias, até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.